Norte. Eu tenho orgulho. Esse cara, hoje eu liguei para ele, ele me atendeu, eu falei, vem me socorrer. Cara, vai ali que eu preciso de você. Então isso não é diferente. Pessoal, por mais que todo mundo esteja almoçando, tudo isso está acontecendo por causa do nosso líder e pela liderança que ele tem. Eu sou apaixonada por você, tenho respeito pelo seu mandato e pela liderança que você tem na bancada do Norte. Obrigada. Deus abençoe. Obrigado, Silvia. Como disse o Henrique, você é essa pessoa que contagia todos nós, né, Alan? Saudar o Alan, nosso senador, saudar o Petecão, esses dois grandes senadores do Acre e da Amazônia. Quero saudar aqui o Roberto Duarte pelo Acre, saudar o defensor que faz um grande mandato e um trabalho por Roraima, saudar o nosso amigo Dorinaldo pelo estado do Amapá, saudar o Júnior Ferrari pelo estado do Pará e, como não poderia deixar de ser, saudar a Silvia por Rondônia e saudar o meu colega e amigo Alberto Neto pelo estado do Amazonas. Mas não poderia aqui deixar de registrar a presença, ele que vai brindar com uma Coca-Cola, o deputado Gastão, que está aqui conosco, brindando. Agora eu vou fazer uma confidência para vocês, hein? O Gastão está tomando mais Guaraná em pó do que muito amazonense. Eu, o Leal também. E eu tenho meu amigo Hugo, que não é o Mota, é o Leal. E ele está destacando agora esse Leal, não sei porquê, Alberto. Mas primeiro, colegas, dizer que é uma alegria estarmos aqui juntos. Eu quero agradecer a BIR por ceder esse espaço, agradecer a Abraci por nos ajudar, a Eletros, o Centro das Indústrias do Estado do Amazonas. E eu gostaria aqui de pontuar algumas coisas. Hoje, senador Henrique, todo governo brasileiro sabe a pauta do Norte, né? Nós já somos responsáveis por 37,5% do escoamento de soja do Brasil e 41% do escoamento de milho. Mas o governo, se você chegar no Ministério do Transporte, ele sabe a demanda do estado de Rondônia, do Acre, do Amapá, do Tocantins, do Pará, de Rondônia e do Amazonas. Da mesma feita, o Ministério de Portos e Aeroportos. Do mesmo jeito, o Ministério da Saúde. Enfim, os ministérios tomaram conhecimento e é uma pauta que não é isolada. É uma pauta construída coletivamente. No Ministério da Educação não é diferente, né? Tivemos uma vitória que parece tímida, mas eu acho que é o descortinar para que a gente tenha efetivamente consolidado nas nossas leis o custo amazônico, certo? Que foi o reajuste de 50% per capita para o transporte escolar fluvial. Nós temos uma luta, Dorinaldo, que é de nivelar o teto MAC pelo estado do Amapá, que hoje tem o melhor teto, que se a memória não me trai, está em torno de R$700. Conseguimos, Petecão e Alan Henrique, aprovar na LDO uma figura que não existia no Ministério da Saúde, chamado ambulância, né? Eu mesmo tentei colocar várias vezes emenda e não existia, agora nós aprovamos isso na LDO, certo? E nós precisamos nos unir para a PEC da segurança olhar a questão da fronteira, não é verdade? Nós temos Rondônia, nós temos o Acre, nós temos o Amazonas, tem Roraima, tem o Amapá, que são países fronteiriços, e essa questão precisa ser olhada com carinho, que a gente é vizinho dos maiores produtores de droga do mundo. Dito isto, nós temos projetos, né, como a Silvia tem sido uma entusiasta, o deputado Estélio é o relator, né, para que a gente possa pautar a questão do transbordo para as aeronaves que vêm de outros países, se tiver como início de voo ou final de voo à Amazônia, para que a gente possa melhorar isso. Há uma promessa do ministro Silvio Costa de chamar as 3 grandes empresas para sentar com a gente, porque parece o seguinte, Hugo e Gastão, que quem vive na Amazônia ou é coruja, porque só tem voo de madrugada, e é verdade, a maioria dos nossos voos são na madrugada, né? E tem uma conta que ninguém entende. Se o cidadão comprar uma passagem de Santarém para Belém, ele paga, vou citar aqui um número que não é esse,
mas ele paga em média quase R$3.000. Mas se ele tirar uma passagem de Santarém para Belém, de Santarém para Brasília, passando por Belém, ele paga mais barato. Se eu tirar uma passagem Manaus-Salvador, passando por Brasília, é mais barato que se eu tirar Manaus-Brasília. E isso só acontece com a gente, não é verdade? E eu quero concluir, ainda falando desse assunto de trabalho, a ministra Simone Tebet suscitou uma questão, né, que nós podemos ser economia de até 3 semanas para o Pacífico, e leia-se os países asiáticos, principalmente a China, em vez do Canal do Panamá. Nós temos uma rota pronta que precisa da dragagem, que é a região dos Solimões, via Peru. Mas nós temos o estado do Acre, que precisa somente refazer aquela estrada. E está pronto também essa rota, como nós temos por Rondônia, não é isso, Silvio? Fazendo a ponte, né, de Guajará para Guaiará, e que também está pronta, né? E da mesma feita, está aqui o Dorinaldo do Amapá, para que a gente possa fazer essa rota Atlântico-Pacífico e ser uma grande solução do ponto de vista do ganho da logística para o Brasil. E por que eu encerro com isso? Porque a Amazônia, ela não é problema para o Brasil, ela é solução. Não só pela questão da sua biodiversidade, mas pela questão da logística e pela questão estratégica. Então, essa nossa unidade, essa nossa união, nós ainda somos uma criança, certo? Mas nós temos muito a contribuir com o desenvolvimento do Brasil e nós só queremos ter uma relação em que a gente possa ser olhado como cidadão brasileiro igual. Porque hoje, Gastão e Hugo, hoje nós temos o maior déficit habitacional do Brasil, está na Amazônia. A pior cobertura de internet está na Amazônia. A maior demanda de infraestrutura na Amazônia. A pior cobertura de saneamento básica na Amazônia. Nós somos a pátria d'água e o grosso da população que não tem água potável é a maior do Brasil. E a gente não tem esse outro tipo de olhar por parte do governo central. Independente de seja governo de direita, de esquerda, essa é uma realidade que a gente convive, certo? E que a gente precisa superar isso, né? Mas dito isto, eu quero aproveitar e desejar um Feliz Natal a todos, agradecer mais uma vez aqueles que têm nos ajudado, né, no sentido de que a gente possa cada vez mais prevalecer isto e que o Brasil possa conhecer um pouco da Amazônia. Eu disse, Alan Henrique, passada a COP, que todas as críticas que nós sofremos, independente da dificuldade que tem a cidade de Belém, uma coisa a gente é acostumado, né? Porque muita gente acha que lá em Rio Branco, Tarauacá, Feijó, só tem índio, como em Manaus, né? E a gente não se sente mais revoltado porque a gente aprendeu a conviver com isso e a gente é muito maior do que isso. Então, agradecer a cada um e a cada uma de vocês que a gente possa, mesmo no ano eleitoral e nas diversidades e dificuldades que a gente tem da logística na nossa região, continuar com essa pauta, né? Nós temos o Alan Henrique aqui citou a Silvia, que é uma deputada, uma mulher que é fonte de inspiração para todos nós, mas nós temos excelentes quadros nessa bancada que tem se revelado e que a gente tem conseguido avançar. Tá certo, pessoal? Obrigado, um Feliz Natal a todos e que a gente possa aqui em 2026 estar juntos, unidos e fortalecidos pelo desenvolvimento do nosso Estado. E, Alan Henrique, eu vou cobrar do Alberto, tá? Porque eu já assumi esse compromisso aqui, tenho dialogado semana sim, semana não com o prefeito de Imbira. Ele tem cadastrado lá 10 milhões para dar uma guaribada na parte de terra, mas já que vai ter asfalto, eu vou cobrar. Vou cobrar do Senado, uma emenda do Senado. Sim, mas eu vou cobrar, né? Começa na Câmara. Vou cobrar,